Olá a todos, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Chegamos para mais um episódio do Jovem Tex e hoje a gente vai ter o privilégio, a alegria de, depois de alguns contratempos de agenda, que é super natural, a gente vai ter o privilégio de entrevistar a Adriana Brito. A Adriana tem um currículo muito interessante, tanto no aspecto acadêmico quanto no profissional. E aqui vou fazer um breve passar pelo currículo da Adriana, um pouco de forma acelerada, mas só para a gente começar o nosso bate-papo. E iniciando pela parte acadêmica, a Adriana é bacharel em Direito pela Universidade de Salvador. Em seguida, ela fez a especialização no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o renomado IBET. Em sequência, fez a especialização em Direito Tributário Internacional no nosso sempre amado e citado aqui IBDT. Também fez o curso de Contabilidade Societária e Planejamento Tributário na Abrasca, né, que é a Associação Brasileira das Companhias Abertas, e, por fim, fez o mestrado também, felizmente, no Instituto Brasileiro de Direito Tributário, no IBDT, e no aspecto profissional do currículo da Adriana, ela começou a carreira no Mendonças e Associados Advogados. Em seguida, ela foi para a Companhia das Docas do Estado da Bahia. A gente tem aqui mais uma baiana, felizmente, para bater um papo conosco. Na sequência, a Adriana passou um belo período na Price e depois foi para máquina de vendas, que, como ela explicava aqui antes da gente iniciar nosso bate-papo, era uma empresa ligada à Ricardo Eletro. Em seguida, ela foi para a empresa alemã, Kuehne Nagel, e também passou pelo Madrona Advogados, e tem um ponto aqui muito interessante no currículo da Adriana, antes de falar onde ela trabalha atualmente, que é a participação como mentora no grupo Mulheres do Brasil. Né, a gente espera que a Adriana compartilhe conosco detalhes desse grupo, e ela atualmente está na empresa Nexa Resources, que, salvo engano, é uma empresa de mineração, né? Acho que oriunda da Votorantim. E, enfim, a gente está muito feliz com a aceitação do convite, de modo que a gente agradece bastante. Eu vou passar a palavra para o Tiago para a gente iniciar esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos nós. Tiago, por favor. Obrigado, Vini. Adriana, obrigado por aceitar o convite. A gente está super feliz, super honrado com a sua presença aqui. Eu lembro que eu cheguei a ver no LinkedIn algumas fotos sobre a sua dissertação, com bastante gente conhecida, alguns amigos queridos elogiando muito. E logo após, eu ainda não lhe conhecia, logo após ter visto isso, poucos dias depois, a Diana falou comigo, que é uma também querida que sempre nos indica entrevistados, uma super apoiadora aqui do nosso projeto, e falou de você. Eu pensei, nossa, coincidência, que o perfil dela chamou minha atenção super recentemente. Seria muito legal se ela topasse conversar conosco. E terminou que deu certo, então foi uma coincidência boa e a gente ficou super feliz. Mas sem mais delongas e te fazendo a nossa primeira pergunta, você é da Bahia, né? Com uma nordestina como eu aqui em São Paulo. Conta um pouco como é que foi a sua trajetória até aqui, do começo, ali na faculdade. Você, diferente de outras pessoas, tem uma carreira praticamente toda no direito tributário, né? Estagiou, começou como trainee em Big Four, e sempre trabalhando com isso, claro que com variações, mas sempre foi isso. Me conta se estava claro para você, você já sentia familiaridade na graduação, foi muito simples, a coisa foi super óbvia, ou não é tão simples assim como o currículo nos mostra? Obrigado. Primeiro, obrigada, Tiago, pelo convite.
E que iniciativa interessante, pessoal, muito legal, de verdade, esse projeto de vocês. Acho que a gente precisa disseminar um pouco mais, né, do conhecimento, experiência que a gente tem no direito tributário, as dificuldades, né, os desafios que a gente enfrenta na carreira, porque as pessoas começam também a se identificar, né, e fica tudo mais simples, ou tem alguns insights, algumas iniciativas, ideias e apoio, sobretudo, acho que o que você comenta, Tiago, de como o nordestino no São Paulo, em São Paulo tem dificuldades, né? E como o início em São Paulo não é nada fácil, sobretudo para nós, nordestinos, a gente ocupar o nosso espaço, de fato, é algo extremamente complexo, foi extremamente complexo, mas com competência e vontade e determinação a gente consegue chegar lá. Mas vou explicar um pouquinho, mas queria deixar registrado aqui os agradecimentos e a iniciativa, que é brilhante, para a gente, de fato, fomentar isso e divulgar isso, né? Para que as pessoas, os jovens que estão iniciando a carreira, também tenham a oportunidade de conhecer esses desafios e não desistirem, né? Acho que se espelharem e não desistirem nesse momento tão difícil que a gente tem num panorama tributário tão desafiador para todos. Mas respondendo já essa primeira pergunta, Tiago, eu comecei minha carreira no direito civil, né? Na verdade, eu comecei estagiando lá atrás, logo no início da faculdade, esse sempre foi um interesse meu, de já conhecer um pouco mais a prática, de não ter só a vivência teórica do direito. E eu tive uma percepção muito diferente quando eu comecei a estagiar. Acho que a gente se vislumbra muito na faculdade, né? Quando a gente estuda a teoria, os contratos, as relações jurídicas, enfim. E quando a gente começa a ver isso na prática, começa a entender como funciona a máquina pública, começa a entender que a gente depende de N variáveis, né? Tudo fica muito mais difícil, e acho que a gente abre muito a cabeça também para os desafios que há na nossa sociedade como um todo, né? Da gente de fato ter um direito para toda a sociedade, um direito democrático, efetivamente, onde as pessoas tenham conhecimento dos seus direitos. Então, eu comecei minha carreira na área civil, estagiei desde o segundo ano da faculdade, então, foi algo extremamente difícil. Eu lembro que na época eu falava, eu não quero contencioso de jeito nenhum, porque eu não quero lidar com isso. Eu ia para o fórum todos os dias. Eu lembro do escritório, a gente tinha um grupo de estagiários, né, nesse escritório. E a gente tinha os estagiários que iam para o fórum, os estagiários que iriam para o Tribunal de Justiça, que aí já estava em outro nível, né? Já tinha melhorado, dado um up na carreira, iam para o Tribunal de Justiça, e os estagiários que ficavam full time no escritório. Então, eu comecei, assim, durante um ano da minha carreira, indo todos os dias para o Fórum Rui Barbosa, que é o Fórum, né, de Salvador. E eu aprendi muito, assim, muito nesse período, sabe? Vendo muitas coisas, assim, da sociedade, vendo as dificuldades das pessoas, né? De ter os seus direitos, de fato, ali amparados. Enfim, vendo milhões de situações, direito de família, cível. E foi aí que eu falei, eu não quero isso na minha vida de jeito nenhum. Assim, definitivamente, cível e família não é a minha praia. E aí, logo na sequência, eu tive na faculdade a matéria de direito tributário, foi no quarto ano que eu tive a matéria de direito tributário. Só que eu nunca gostei de números na escola, né? Eu falei, de jeito nenhum, eu jamais vou trabalhar com direito tributário, eu não tenho a menor possibilidade de trabalhar com direito tributário. Mas aí paguei, né, com a língua, porque de fato me apaixonei pelo direito tributário desde do primeiro dia de aula, assim, foi assim uma mágica, foi um encanto que eu tive, sabe? Eu brinco que foi realmente um casamento que eu tive desde aquele momento. Isso foi em 2009. Lembro perfeitamente, tive um excelente professor no direito tributário que se chamava Marcos Pimenta, e que me ajudou muito. Ele identificava claramente o meu interesse pela área, então ele me orientava muito também. Foi a partir daí que ele me orientou a seguir essa carreira.
explicou um pouco mais como funcionava, explicou o universo do direito tributário, que não está limitado ao direito, né? Acho que o direito tributário ele perpassa por uma série de outras ciências, né? Como contabilidade, área financeira, enfim, você precisa ter um conhecimento muito mais macro para ser um bom profissional no direito tributário. Então, ele me abriu muitos olhos para isso. E ele me orientou e me recomendou para o escritório de advocacia, que foi o primeiro escritório do Dr. Oscar Mendonça, onde eu fui estagiária, né? E foi uma grande oportunidade, porque esse escritório ele patrocinava e era responsável por um congresso, que era o maior congresso de direito tributário em Salvador na época, que tinha. Então, eu lembro que eu participei muito de toda a parte de organização do congresso, de conversar com os ministros, de ir pessoalmente a Brasília com convite aos ministros na época. Imagina, uma estagiária, né, ter essa oportunidade, para mim foi super interessante. Lembro que eu tive um almoço com Humberto Ávila, né, eu fiquei assim, nossa, gente, fiquei apaixonada, assim, por ele, sabe, pelo conhecimento dele. E aí eu lembro que a minha tese da faculdade, né, que eu apresentei foi no direito tributário, foi sobre parcelamento, programas de anistia, programas de parcelamento fiscal e a confissão do débito tributário. Então, assim, minha paixão pelo direito tributário já tem muito tempo, né? E desde então eu sempre trabalhei na área do direito tributário, como vocês comentaram. Trabalhei no escritório, foi uma excelente experiência. Escrevia petições, efetivamente, não era só ir no fórum, né, diligenciar ali o processo, era muito mais a parte de escrever mesmo peças. Então, aprendi muito, né, como funcionava também essa parte mais acadêmica. O Dr. Oscar era muito acadêmico na época, né, muito conectado com essa parte acadêmica. Inclusive, o Dr. Oscar Mendonça, só um parênteses, ele já teve um escritório com o Dr. Edivaldo Brito. Então, eles eram sócios antes, depois eu acho que eles se separaram, e aí foi quando o Dr. Oscar Mendonça abriu esse escritório. Então, era um escritório menor, um escritório boutique, mas que era muito reconhecido, né, em Salvador. E aí, logo na sequência, eu fui para a Companhia das Docas do Estado da Bahia, já com uma bagagem muito boa, né, no direito tributário, que eu ganhei, que eu adquiri com essa experiência com o Dr. Oscar, que me deu muita oportunidade. E aí foi totalmente diferente. Você imagina, você sair do escritório para uma sociedade de economia mista, onde o sistema é completamente diferente, as coisas funcionam num ritmo diferente. Então, eu tive que me readequar, né, àquela realidade, mas também aprendi muito, assim, aprendi muito como funciona a máquina, ali não era máquina pública, mas como funcionava um pouco o sistema, né, público. A gente tinha muita discussão relacionada a IPTU, se incidia ou não incidia, da reciprocidade, né, de não haver uma cobrança recíproca do município para com, né, um ente que, querendo ou não, representava ali a União, de certa forma. Mas foi muito legal também, fiz grandes amigos na Companhia das Docas, mas também percebi que não queria área pública. Acho que foi nesse momento que eu falei, de jeito nenhum, não é a minha praia, não quero seguir a área pública, sabia que queria seguir a área, né, do direito tributário, mas não uma carreira de concursado, carreira pública, em que pese meu pai tenha insistido muito, enfim, mas eu acho que ele não conseguiu obter êxitos nesse sentido. E aí, logo na sequência, eu decidi realmente investir, assim, minha carreira e falar, não, preciso entrar em uma grande corporação, né, para efetivamente ter uma experiência única, para ter visibilidade, para conhecer outros mercados, sair um pouco da visão só Salvador. E foi quando eu me candidatei para a Price, né? Assim, a candidatura para a Price foi algo que eu realmente não imaginava que eu conseguiria passar, porque era super difícil na época. Eu entrei como trainee, né? Então tinha enfim, mais de 100 pessoas concorrendo a essa vaga, e para a área de tech só tinha 5 vagas, né, na época. Então tinha pessoas que falavam inglês, alemão fluente. Eu na época não falava inglês fluente, né? Não tinha feito, assim, tinha alguns cursos de inglês, mas na época ainda não tinha investido tanto assim nisso. Então eu falava, não, gente, não vou conseguir, assim, eu estou muito atrás, estou muito aquém de excelentes candidatos, com excelentes currículos.
Mas eu fui para a entrevista, fui com o que eu tinha de bagagem, de conhecimento, tinha começado o curso no IBET, eu acho que isso também me ajudou muito, foi um diferencial na época. E eu passei, também fiquei extremamente surpresa, foi uma enorme alegria para mim, e foi um divisor, a Price foi um divisor de águas na minha carreira, assim, porque eu não tinha ninguém na minha família ligado a direito tributário, ninguém. Então, eu era a primeira pessoa da minha família que iria realmente galgar essa jornada aí no direito tributário. Então, foi algo, assim, muito, muito. Eu lembro da alegria, da festa, que foi o dia em que eu recebi essa ligação, né, do sócio da Price, Carlos Coutinho, que inclusive está aqui em São Paulo, é sócio da Price daqui de São Paulo, extremamente respeitado. E eu não acreditava, assim, eu falava, não é possível, eu não acredito, tinha tantos bons candidatos, e logo eu, né, fiquei, assim, extremamente feliz. E foi uma escola, pessoal, foi, assim, literalmente uma escola, assim, na minha vida. Porque foi quando eu aprendi direito tributário efetivamente, na prática, né? Na Praia de Salvador, a gente tem uma peculiaridade, tinha uma peculiaridade, não sei se ainda existe esse mecanismo, mas naquela época, o trainee, ele ficava um ano na auditoria. Então, eu fiquei um ano trabalhando não com tributário, trabalhando com teste de caixa e bancos, entendendo o que era ativo passivo, patrimônio líquido, fazendo teste de despesas, olhando nota fiscal, assim, universo completamente diferente para quem estava formada, né, estudando, fazendo especialização em direito tributário, e começar um mundo, assim, entrar num mundo completamente diferente, que é a contabilidade, né? Auditoria, contabilidade. E eu, às vezes, me perguntava, meu Deus, o que que isso tem a ver com a minha área? Tudo a ver, né, com tributário, tudo a ver. E aí a gente ficava um ano, né, nessa área de auditoria, e depois de um ano a gente entrava na área de tax. Então, a gente fazia de tudo, assim, literalmente tudo, né? Mas, assim, grande aprendizado. Tive a oportunidade de trabalhar com diversos temas, porque lá a gente não tinha tanta fragmentação como tem em São Paulo, então eu trabalhava com transfer pricing, trabalhei com international tax, trabalhei com consultivo, trabalhei com apoio à auditoria de todos os tributos, com exceção do ICMS. Então a gente fazia basicamente tudo. É, Até opiniões, algumas recomendações, algumas opiniões, né, não legais, porque a gente não era escritório, mas opinião do consultor, né, de temas como co-sharing, na época, desde essa época a gente já estudava esse assunto, eu já estudava esse assunto. Então, assim, foi muito diversificado, né, os temas, os assuntos, e isso me trouxe essa bagagem que eu comentei com vocês. Mas aí eu comecei a querer conhecer, querer, na verdade, algo a mais fora de Salvador, né? Eu comecei a sentir Salvador muito pequena, assim, a gente não tinha, apesar dos meus grandes clientes estarem em São Paulo, né? Meu time atendia grandes clientes em São Paulo, então eu estava mais em São Paulo do que em Salvador, na verdade, nessa época já. Eu senti uma vontade de vir para São Paulo, sabe? De efetivamente começar uma carreira aqui, de estudar em São Paulo. Eu lembro que eu lia as atas das mesas do IBDT, eu falava, nossa, o IBDT está tão distante de mim, sabe? Eu estudava pelos resumos que tinha as atas, né? Tinha as atas da mesa de debate do IBDT naquela época. E eu falava, nossa, eu quero estudar no IBDT, eu quero fazer parte disso. E é interessante, né, olhar para trás e ver tudo isso e ver que hoje, né, eu consegui terminar o mestrado no IBDT, fiz grandes amigos no IBDT, consegui publicar um livro pelo IBDT. Realmente foi algo que para mim talvez foi minha maior conquista, assim, sabe, na minha vida pessoal. Então, vim para São Paulo, como é que foi nessa transição? Eu tentei na época vir pela Price, né, fazer essa mudança pela Price para a área de International Tax, que era o meu desejo, mas não tive muito espaço na época aqui, não tinha muitas oportunidades, e foi aí que eu decidi, de fato, me abrir para o mercado e trabalhar em empresa. Não foi fácil, assim, foi muito difícil vir para São Paulo. Eu senti, no início da minha carreira, muita resistência, alguns preconceitos, comentários do tipo, não, você não é baiana, você só tem o sotaque de baiana, o baiano, você é muito acelerada,
não é possível, né? O baiano é mais calmo, o baiano é mais tranquilo. Então, assim, enxerguei isso com bons olhos, mas claro que tinha um pouco ali ainda de preconceito, que naturalmente, né, a gente, infelizmente, ainda vê na sociedade, ainda vê algumas pessoas com esses comentários, né, infelizes, mas a gente tem que olhar para outro lado, né? Isso tem que ser o nosso motor, o nosso gás para conquistar mais ainda o nosso espaço. Então, tive muita dificuldade no meu primeiro emprego aqui. Como eu comentei com vocês, eu vim para a máquina de vendas, fiquei pouquíssimo tempo porque a área voltou para Salvador, a área tributária. Então, eu lembro que eu fiz o contrato do apartamento e aí eu tive que cancelar tudo, eu tive que levar todos os. Tinha comprado já móveis e etc. Tive que retirar tudo do apartamento, voltar para Salvador, para casa dos pais, né? E meu marido estava aqui em São Paulo na época já. Mas eu tinha muito claro que eu iria voltar para São Paulo, assim, uma determinação assim clara que eu ia voltar. E foi quando eu voltei pela Kuehne+Nagel, que é a empresa de logística internacional suíça-alemã, que me deu essa grande oportunidade de voltar para cá, e que também eu devo assim muito do que eu sou hoje a essa empresa. Foi uma grande oportunidade na minha carreira também. Eu fui supervisora na Kuehne+Nagel, saí de lá, voltei como head do Tax Planning e Tax Litigation. Então, eu estruturei a área de planejamento tributário que não existia na empresa, né? A cultura de planejamento tributário, a cultura de não reagir, né? Mas de também evitar que os riscos se materializem, de revisar os processos, procedimentos, as políticas, enfim, as transações internacionais. Então, foi assim uma segunda grande escola na minha carreira, eu diria. Tive muito contato com líderes internacionais também, o que me permitiu aprofundar, investir no inglês, né, que eu não tinha até então. O CFO na época era belga, não era nem brasileiro, então eu não falava português. E eu reportava para ele, e eu reportava para o Global de Tax que ficava na Suíça, que também não falava nada de português. Então foi assim um desafio muito importante para minha carreira, muito importante. Sofri muito também para crescer, para realmente conseguir ter essa posição, né, e ser vista como uma líder e uma referência na área. Mas aprendi muito, assim, aprendi principalmente as diferenças culturais, né, e como é difícil você lidar com pessoas de outros países que têm uma visão completamente diferente do Brasil, que às vezes não tem confiança no Brasil, né, pelas nossas inseguranças jurídicas, né, que a gente precisa conviver. Mas eu acho que respondendo, Thiago, acho que me alonguei um pouquinho mais aqui, mas basicamente foi isso. Foi duro, mas foi assim uma experiência única. Eu faria tudo novamente, sem dúvida alguma. Ah, muito bacana, não se alongou de maneira alguma. Acho que você, Adriana, é um dos entrevistados com um currículo mais vasto assim. Isso é muito bacana para a gente, muito proveitoso, porque, enfim, acho que a gente sempre prega aqui que quanto mais vasto for o currículo e a história dos nossos entrevistados, melhor, né? Porque, como você falou, há a chance maior de alguém se identificar e, enfim, acho que esse, no final do dia, é o principal ponto para sempre estar procurando ajudar o próximo. Mas, falando um pouco da parte acadêmica, todos os associados do IBDT recebem os livros, né? E recentemente a gente, a gente naturalmente, os associados receberam o seu livro, né? O benefício mútuo nos contratos de compartilhamento de despesas. E é muito bacana a gente ver a pessoa aqui, o autor do livro, e estar tendo a oportunidade de conhecer. Mas, enfim, se você puder falar um pouco assim como foi ou foram os desafios para a elaboração, presumo que seja a sua dissertação, né, do mestrado, mas assim, se puder falar um pouco para a gente como foi esse período de pesquisa, os desafios, eventualmente, que eu presumo tenha acontecido também,
as noites em claro, pesquisando, né? Que às vezes é quando sobra o tempo, quando as coisas em casa estão um pouco mais calmas. E, enfim, somado a isso, para concluir essa parte, se já puder falar uma dica assim, olha, eu fazia isso na minha pesquisa e dava super certo, então a gente vai ficar muito feliz que você compartilhe conosco. Claro. Vinícius, como eu comentei, foi assim para mim foi a melhor conquista, assim, a maior conquista que eu tive, porque de fato, naquela época, a Adriana de 14 anos atrás jamais imaginaria que conseguiria publicar um livro numa instituição tão respeitada, né, e tão séria, enfim. Então, realmente tenho, enfim, enormes elogios à EBDT. Agradeço muito a todo o apoio do corpo docente, discente. Tenho um enorme carinho pelo meu orientador, que foi o professor Luiz Flávio, que é, enfim, hoje em dia, mais meu amigo do que tudo. Então, a gente teve muitas parcerias aí ao longo dessa jornada do mestrado. É, participei do congresso, a gente fez o seminário do co-sharing, né, também. Eu vou falar um pouco antes de como surgiu esse tema, né? Talvez isso ajude também as pessoas que vão nos assistir. Na empresa Cunenad, eu participei de um grande projeto, que foi um projeto de 3 anos, basicamente, onde eu revisei todos os contratos intercompany, todos. E a gente tinha muitos contratos intercompanies naquela época, assim, com diversos países, Alemanha, Suíça, Costa Rica, Singapura, Estados Unidos. Eram mais de 40 contratos, dos mais variados tipos, royalties, cost sharing, frete internacional, diversas naturezas. Só que a gente precisava sentar e entender o que efetivamente era rateio ou não, o que era serviço ou não, né? E colocar nos pacotes corretos, né? Com as naturezas jurídicas corretas. Então, esse foi um trabalho. Eu lembro que eu fiquei alucinada na época, porque foi muito difícil para mim, muito difícil. Eu lembro que eu falava, meu Deus, eu não quero mais trabalhar com esse assunto, eu não aguento mais ver esse tema. Mas foi justamente da onde surgiu a ideia, porque eu percebi o quanto é difícil você ter um contrato de compartilhamento de despesas efetivamente, sobretudo quando você está numa situação em que a empresa centralizadora ela está fora do Brasil, porque é ela que tem as informações, né? É ela que tem os dados, não é a empresa que está no Brasil. O que é muito diferente quando você tem uma multinacional brasileira, onde você sim tem os dados. Então, eu tive muita dificuldade para ter abertura das informações, para entender a composição dos valores, para entender se efetivamente aquilo era um rateio ou não, ou era um serviço, né? Então, assim, foi um trabalho muito doloroso. A gente revisou todos os contratos, revisou todos os números, revisou absolutamente tudo relacionado a esse assunto, e muito uma visão prática. E essa é a parte mais difícil, né? Os critérios de rateio, quais critérios de rateio tinha? Não, tinha alguns casos que não tinham critério de rateio, tinham cobranças que eram feitas que não faziam sentido, que eram atividade de sócio, né? Já naquela época, né? E que não deveriam ser compartilhadas. Então, assim, foi daí que surgiu minha paixão. Na verdade, foi um ódio e uma paixão ao mesmo tempo, porque eu, primeiro foi muito difícil, depois eu realmente, assim, me apaixonei por esse tema e vi uma grande oportunidade. Porque qual é a multinacional que não tem esse tipo contratual, né? Todas têm, assim, pelo menos a grande maioria tem, né? É, e aí, depois que eu estudei muito esse assunto, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, né, me debrucei sobre as soluções de consulta na época que a Receita Federal emitiu, a solução de consulta 279 foi promulgada, né, super Adriana, questionada. me permite até te cortar, desculpa, Claro. mas você pegou ainda a rebarba de o IFRS é 2010, né? Mas eu pressuponho que se não tivesse IFRS já, o Brasil adotado IFRS, a sua vida, esse trabalho talvez fosse impossível, né? Porque Talvez fosse impossível. lidar com normas completamente diferentes, né? Tem isso na Exatamente, Vinícius. cabeça. Não, muito, excelente ponto, assim. Ia ser impossível. Então, eu lembro que eu ligava para o gerente da Alemanha, assim, eu ligava às 6 horas da tarde de lá. Ninguém atendia. Aí eu falava com o CFO, eu falei, mas ninguém me atende, não é possível que ninguém me atende. Ele falava, Adriana, as pessoas já não estão mais na empresa esse horário, né? Lá deu 6 horas, as pessoas já estão fora. Então, assim, eu tive que lidar com culturas diferentes,
com diversos questionamentos. Mas para que você quer essa informação? Por que isso é relevante? E aí, pessoal, o projeto tomou uma proporção tão grande que, só para vocês terem ideia, que o Brasil ditava o quanto que as empresas no exterior iam cobrar do Brasil, de acordo com as regras e de acordo com as soluções de consulta, de acordo com a interpretação da visão brasileira do rateio de despesas. Então, sem dúvida alguma, foi um grande projeto, sim. E aí foi quando surgiu meu amor por esse tema. Eu falei, não, preciso compartilhar dessa experiência, né, com outras pessoas, em outros fóruns. A gente precisa disseminar esse assunto, porque é um assunto muito importante, é, e um assunto pouco explorado do ponto de vista acadêmico, né, também. E foi quando entrei no mestrado. Logo depois eu entrei no mestrado. Depois desse grande projeto, eu resolvi fazer o mestrado no BDT. E aí o tema eu sabia que ia ser rateio de despesas, assim, o tema genérico, né? Obviamente eu tive que fazer um recorte, porque para mestrado a gente precisa ter um recorte temático um pouco mais bem definido para a gente não se perder, para a gente ter clareza, né, no qual a questão que a gente quer enfrentar. E aí surgiu esse tema do benefício mútuo, muito decorrente das soluções de consulta da Receita Federal, sobretudo a 279 de 2019, né? Que trouxe ali de forma um pouco confusa, mas trouxe o conceito do benefício mútuo como sendo um requisito essencial aos contratos de compartilhamento de despesas. Que foi uma baita confusão, né? Ele basicamente importa o conceito da OCDE, que existe no guideline, nos guidelines da OCDE, em matérias de Cost Contribution Agreement, que é um outro tipo contratual, importa esse conceito para o Brasil e diz, portanto, que, na verdade, os contratos de rateio de despesas também, além de todos os requisitos, né, quais sejam não terceirização, não ter markup, não ser atividade fim, ter critérios claros e razoáveis, você também precisaria ter o benefício mútuo. Foi uma loucura na época, né? Eu lembro que foi assim um desespero, porque eu estava nesse projeto e aí o Global de Tax falou, mas como assim benefício mútuo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que que significa isso? Foi um maior debate na época, né? E aí eu já estava estudando mestrado. Eu lembro que no mestrado eu tive a oportunidade na época, de fazer mestrado com um grupo muito, muito bacana da Receita Federal. E assim, excelentes profissionais da Receita Federal, né? E eu cheguei a debater com eles esses temas, inclusive a pessoa que promulgou essa solução de consulta. Eu falei, olha, o que você quis dizer com benefício mútuo? Então, assim, acho que o universo conspirou, assim, sabe? Os astros se alinharam, porque realmente eu tive um grande projeto profissional, estudei no mestrado na época que saiu a solução de consulta. Eu estava, assim, com a pessoa na minha frente que promulgou a solução de consulta, que tratou sobre isso, então eu tive uma baita oportunidade. E aí os desafios, né, Vinícius? Muito difícil concluir essa dissertação. Foi muito, muito, muito desafiador. Acredito que para as pessoas que trabalham em empresa é muito mais desafiador, porque a gente não está mais acostumado a escrever. Esse é um ponto relevante também. A gente está muito mais acostumado a fazer apresentações, né, a ser muito mais objetivo, a trabalhar com Excel. Eu trabalho muito com Excel hoje em dia, né? Eu organizo a minha vida em Excel, acho que é muito mais prático organizar as ideias. Então, voltar a escrever, para mim, foi o maior desafio, né? Isso, nossa, eu passava finais de semana, assim, eu falava, não é possível, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir. E talvez a dica que eu dou aqui para as pessoas que não estão mais acostumadas, né, a escrever, escrevam, assim, escreva, porque em algum momento vai sair uma ideia boa, você vai revisar milhões de vezes o material, né? Obviamente não vai ser a primeira ideia ali que vai surgir fantástico, o primeiro parágrafo, né, primeira página que vai ser maravilhoso, mas vai surgir algo interessante. E o que eu tentei trazer nesse livro foi uma visão muito mais prática também. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas tem muitas tabelas, tem uma visão muito da linha do tempo das soluções de consulta da Receita Federal, né? As mudanças que a Receita Federal teve ao longo dos anos, desde 2012 até 2019, quando a gente teve os últimos pronunciamentos. Tem um mapa de decisões do CARF, dos tribunais sobre o tema.
Então, assim, eu tentei trazer uma visão mais prática, sabe? Que é algo que eu entendi que eu poderia enriquecer mais a todos, em vez de ficar só no teórico. Claro que o teórico é muito interessante, sim, mas esse tema é um tema muito prático, né? Então, tentei trazer os dois elementos, e principalmente focar no prático para agregar a todos. Legal, Adriana, muito bom. A experiência do mestrado realmente é uma delícia, mas tira o nosso sono. Eu estou fazendo agora, Nossa. então. No IBDT? Você está fazendo no Não, não IBDT? estou fazendo no IBDT, estou fazendo na GV. Ah, que legal. É, muito bom. E tô adorando, tava comentando com o Vini, tô super feliz, mas também é desafiador, assim. E apesar de estar em escritório, é, eu hoje trabalho, quando parei de trabalhar com contencioso, passei a trabalhar mais com consultoria. Claro que ainda faço, mas também ainda escrevo bastante, mas bem menos do que antes, assim, muita apresentação, PPT e tal, reunião, cliente que é uma coisa mais concisa, você está falando muito com o cara do outro lado que não é advogado, algumas vezes. Então, realmente não é aquele mesmo ímpeto, na verdade, a familiaridade que você tinha ali para escrever tanto, né? Faz todo sentido, mas você trouxe um ponto legal, que foi quando você falou do escritório, né? Do escritório da empresa, porque teoricamente no escritório você estaria mais Aquecida, né? propício a Mais aquecida. escrever, etc. A empresa você ficar um pouco mais objetivo. E na sua carreira, você teve poucas experiências, eu diria, por escritório, né? É uma experiência menor. E analisando o seu currículo, eu fiquei curioso porque você fez um movimento de multinacional, aí você passou um tempo no Madrona, super curto, e voltou para multinacional. Me conta um pouco, como foi, se você recebeu alguma proposta para voltar muito interessante, ou se não, se realmente você pensou, cara, eu fiz esse movimento aqui e não era o que eu esperava, porque isso acontece muito na vida das pessoas que às vezes estão nos ouvindo, né? É uma dicotomia do meu ponto de vista, porque muitas vezes é dito que você precisa perseverar, etc, ficar e tal, porque você escolheu. E, por outro lado, muita gente tem dificuldade de levantar a mão, dizer eu errei, mudei de ideia, não era o que eu esperava, e eu vou calçar as sandálias da humildade e vou optar por outro caminho e tal. Por exemplo, na minha carreira já fiz movimentos que eu tinha certeza que eram exatamente o que eu queria, e quando eu cheguei lá não era nada que eu tinha visto, e eu tive dificuldade de, tanto profissionalmente como academicamente, tive dificuldade de levantar a mão e dizer, não quero mais. E tendo oportunidades de fazer isso, sabe? O que é interessante que eu vejo acontece com várias pessoas, assim. Surgem várias oportunidades de mudança, quando a gente está já numa posição legal no mercado e você fica, não, preciso perseverar, e etc. Como é que foi com você esse movimento? Foi algo natural ou não? Você teve dificuldade de voltar? Na realidade, o que foi que aconteceu nessa? Boa pergunta, Thiago. Tá bem atento ali às mudanças. O que foi que aconteceu? Eu era supervisora tributária na Kuehne+Nagel, né, na época. Fiquei um ano e um mês, mais ou menos. E eu tive muita dificuldade, sim, muita dificuldade cultural, muita dificuldade na época com a minha líder de gestão, de comportamentos, de formas de pensar diferente, de ter visões diferentes, sabe? De gestão tributária, de prioridades tributárias. Então, eu lembro que eu resisti muito, assim, eu gostava muito da empresa, porém eu tinha essa dificuldade específica com a minha líder direta, mas como você falou, eu não queria.
abrir mão. Sim, eu queria continuar, porque era a oportunidade que eu recebi para voltar para São Paulo, né? Então, por que que eu iria desistir daquilo, né? Eu queria continuar tentando. Mas foi quando surgiu a oportunidade do Madrona, que inclusive a pessoa que me deu a oportunidade era um baiano, era o coordenador da área tributária, era um baiano também, então eu tinha trabalhado na Price, tinha conhecia também a Universidade de Salvador, porque nem todo mundo conhece, então, querendo ou não, você entrar no escritório é muito mais difícil quando você não está, né, nas grandes universidades de São Paulo, a gente sabe disso, né, que ainda existe isso, querendo ou não, ainda existe um pouco dessas questões, né, de eleger ali as grandes universidades, as pessoas que estão vindo das grandes universidades para as cadeiras dos escritórios, né, para as posições dos escritórios. Mas ele conhecia meu trabalho, tinha uma referência muito boa da Price, e ele me deu essa oportunidade. Então, eu lembro que na época eu falei, bom, vou trabalhar com uma pessoa muito legal, e quem sabe, né, eu gosto também de trabalhar no ambiente de escritório em São Paulo, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade. E aí, enfim, fiz milhões de testes. Eu lembro que eu fiz vários testes para entrar no escritório. Eu lembro que eu fiquei até tarde fazendo os testes, etc. Um tema de ágil, vários temas complexos no teste. Mas, enfim, consegui passar. E aí eu fui para o Madrona, fui muito bem recebida no Madrona. O time, na época, era um time muito bom. Assim, eu trabalhava com sócio, o ex-sócio da Price também. E tinha, como eu comentei, né, o Vitor Flores, que foi quem me deu essa oportunidade. Só que o que foi que aconteceu? Logo quando eu saí da KN, da Kuehne+Nagel, a minha líder na época, uma semana depois ela pediu demissão para tirar um ano sabático, que ela realmente precisava organizar um pouco mais a vida dela, né, pessoal, ela estava com alguns problemas pessoais. E aí ela resolveu sair. Eu acho que ela, não sei se pela quantidade de demandas ela também não deu conta. Eu saí e na semana seguinte ela saiu. E aí na semana seguinte, quando ela saiu, acho que tomou assim, demorou mais ou menos 2 meses para tudo se organizar e etc. Ela sair, né? E efetivamente ela ficou na dúvida se saiu ou não, como saía, quando saía. E aí deu basicamente 3 meses. O Global de Tax me chamou, veio para São Paulo, marcou um jantar comigo. Falou, Adriana, eu quero abrir uma posição específica para a área de planejamento tributário e litigation, né? Toda a parte de tax audit, tax assessment, toda a parte de fiscalização, contingências, etc. Eu quero que você toque essa área. Você topa? Então, assim, não tinha como recusar a oportunidade, né? Não tinha como, em termos salariais, em termos de exposição, é, enfim, em todos os aspectos fazia sentido voltar, né, para Kuehne+Nagel, porque eu tinha uma posição de advogado pleno no Madrona, né? Então, em que pese na época o salário era condizente com um salário supervisor na empresa, o salário ia realmente ficar muito discrepante, né? Assim, não tinha como falar, não, eu quero ficar no Madrona, aqui é o meu destino, é o meu caminho. E aí, só um comentário. Eu lembro que na primeira semana no Madrona eu virei à noite. Assim, eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque foi super difícil também. Mas eu tive muito apoio, eu sempre tive muito apoio lá, sabe? Pessoas muito, muito legais, assim, um clima muito legal, pelo menos na época que eu trabalhei lá. Então, eu voltei por esse motivo, para realmente estruturar uma área que não existia na empresa, com reporte para o estrangeiro, que para mim também era algo que era muito importante para minha carreira, para melhorar meu inglês, para realmente mergulhar, né, nesse universo internacional, de international tax. E eu tive muita oportunidade com ele de implementar franchise fee em diversos países. Então, ele me puxava muito para esses assuntos internacionais. E eu era a única que reportava para o Global direto, de todo mundo, porque o Brasil era muito complexo. Então, a única gerente e líder da área tributária que reportava para o Global era eu. Então, assim, não tinha como evitar e deixar de lado essa oportunidade. Mas não foi fácil tomar a decisão. Enfim,
Foi muito difícil tomar essa decisão, porque eu sabia que eu tinha muita responsabilidade também em jogo, né? Sabia que a exigência ia ser altíssima, mas foi maravilhoso, assim, foi uma experiência também única. Eu lembro que ele falava assim, Adriana, você tem 2 minutos para falar o tema mais importante da apresentação. Ele cronometrava, ele começou, 2 minutos, e assim, a apresentação em inglês. E eu tinha que falar o tema central, esse objetivo, a clara, etc. E ele foi me treinando, assim. Eu lembro que ele falava, acabou, agora acabou, acabou. Consegui, você não conseguiu. E ele ficava treinando isso. Você vê como a cultura é diferente, né? Como cada um pensa de uma forma diferente, tem um trato diferente, mas era uma pessoa muito difícil de lidar, mas eu tive, enfim, graças a Deus, tive uma boa relação com ele e foi um grande mentor na minha vida também, na minha carreira. Martin Azertausen, o nome dele. Eu ia perguntar se era alemão ou se era, mas pelo nome, presumo que seja alemão, né? É, É. exato. Mas se comunicava com ele em alemão ou em inglês? Em inglês. E ele falava que eu tinha que aprender alemão. Eu falava, não, de jeito nenhum. Eu falava, alemão, calma. Eu acho que talvez, quem sabe. O alemão falando inglês não é das coisas melhores dessa vida. Bem difícil, bem difícil. Eu lembro que eu fazia reunião com ele, eu ficava praticamente entrando no telefone. Assim, eu ficava, gente, não dá para entender, não dá para entender. Foi muito difícil. Mas a gente acostuma o ouvido, é engraçado. A gente Sim, vai acostumando, né? É sim. interessante. É. Muito, muito bacana você compartilhar essa história conosco. Recentemente escutava um podcast, né, jurídico também, e o entrevistado falava, né, que a gente escuta isso desde novo, que a oportunidade às vezes não bate 2 vezes na porta, né? Então, e cabe a gente girar a maçaneta, né? Se a gente ficar parado, a oportunidade chega e não acontece nada. Então, isso é muito interessante, as circunstâncias nas quais a gente se coloca ou a vida nos coloca diante delas, e é muito bacana. E acho que o mais importante, escutava também outra oportunidade, acho que o mais importante é a transparência, a sinceridade, né? Escutava, só para detalhar brevemente, um advogado muito famoso que saiu de uma grande estrutura para montar o seu e chegou para o dono do escritório e falou: Olha, estou saindo, quero montar o meu. E eles chegaram a um acordo de mandar uma carta na época para todos os clientes e deixar aberto para os clientes: Ó, você quer ir com fulano para o escritório dele ou quer manter aqui na nossa estrutura? Então, e ele diz que se mantiveram amigos. Então acho que transparência e sinceridade é o mais importante nessas circunstâncias. Adriana, a gente tem uma pergunta que é a pergunta-chave aqui do nosso podcast, que é: o que, na opinião de vocês, entrevistados, é importante que um jovem tenha para se destacar nesse mercado do direito tributário, né? Então, se você puder elencar uma ou duas, assim, um ou dois conselhos que você repute importantes para que um jovem venha a se destacar, eventualmente trilhar o mesmo caminho da Adriana até aqui, ou naturalmente algum outro, mas que nesse outro tenha o mesmo destaque, a gente vai ficar muito satisfeito. Vinícius, o que que eu sinto, assim? Eu vejo as pessoas cada vez mais sendo muito superficiais, assim, nas suas análises, nas suas questões, nas suas, nas suas ponderações, né? Acho que a grande dica que eu dou é: seja curioso, seja questionador, porque eu nunca aceitei, sempre foi feito assim, não, é desse jeito mesmo. Mas por que é feito desse jeito, né? Qual a origem disso? Então, na minha opinião, muito além, né, obviamente, você precisa estudar direito tributário a fundo, você precisa estudar contabilidade. Não tem jeito, você precisa estudar contabilidade, é um fato. Acho que isso provavelmente outras pessoas que passaram por aqui já falaram também. Mas para além disso, eu vejo que essas características de ser questionador, de ser curioso, de desafiar, e de não aceitar as coisas prontas, sabe? Eu vejo que isso está se perdendo. Eu vejo cada vez menos, na verdade, isso. As pessoas pegando muitas coisas prontas,
implementando, ou frases prontas, né? Ou algo que alguém já fez, e, enfim. Não que a gente não possa fazer isso, eu acho que a gente pode sim, em alguns casos, mas na maior parte assim, da minha carreira, da minha vida, onde eu consegui crescer e me desenvolver foi quando eu questionei, assim, foi quando eu fui lá, tentei entender, mas por que que é assim? E pesquisar, e ser um auditor, é como se você seja um auditor, eu acho, é muito relevante você ser aquela pessoa que vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai perguntar, mas por que que é assim? Por que Os será que deve auditores me ser? dão um pouquinho de dor de cabeça aqui no escritório, Adriana, mas eu respeito todos eles. Questiono muito. Mas isso é muito importante, isso é muito importante. Eu lembro que eu tinha um sócio que falava, nossa, você não para de falar, você não para de questionar. Mas ele gostava também disso. Ele também gostava de explicar, né? E também, quando ele explicava, ele estava ali confirmando ou reafirmando se aquela tese fazia ou não sentido, né? Se aquele caminho fazia ou não sentido. Então, eu falo muito isso para o meu time hoje. Eu tenho um time de 8 pessoas, atualmente, né, na empresa que eu trabalho. E eu desafio todos eles, assim, a falarem, a se expor, a não aceitar as coisas, né, tal qual são impostas, a realmente não é entrar em conflito, mas é questionar mesmo. E isso, esse conflito positivo, né? Esse que a gente chama conflito positivo, mas esse tipo de situação, ela gera uma riqueza absoluta para todo mundo, né? E quantas vezes, quantas situações eu resolvi por ser um pouquinho mais curiosa e resolver de uma forma muito mais simples do que simplesmente aplicar uma tese, né? Do que inventar roda. Não, porque às vezes a gente foi para um caminho muito mais simples, porque entendeu a fundo a situação, entendeu o que o auditor queria, né? Eu sinto que outro ponto muito relevante, às vezes a gente tem tanta ojeriza, né? As autoridades públicas, não, ele só quer arrecadar, ele só quer questionar. Não necessariamente. Será que você está entendendo o que ele está querendo? Será que a gente tá realmente entendendo o questionamento que está sendo feito, né? O quanto que a gente também precisa facilitar, explicar as coisas da forma mais simples possível. Os grandes casos que eu consegui, né, enfim, resultados que eu consegui trazer para as empresas foi dessa maneira, foi tendo paciência, não foi fácil, muitas vezes questionamentos duros, mas o quanto que a gente precisa dar um passo atrás e falar, peraí, qual é o objetivo disso? O que que eu preciso realmente entender onde ele quer chegar, né? Com essa pergunta, tirar um pouco o ego de lado, sabe? Deixar esse conflito, não, o contribuinte está de um lado, o fisco está do outro. Não, nem sempre é assim, nem sempre é assim. Eu tenho grandes exemplos, né, de que grandes resultados, de fiscalizações que terminaram sem nenhum questionamento, de processos tributários que finalizaram, que foi baixada diligência pelo CAF, que eu recebi o elogio da auditora fiscal, falou, nunca vi um trabalho tão bem feito assim, né? E que a gente baixou uma contingência de 178 milhões de reais, né? Então, será que realmente a gente está prestando atenção ao que o outro está dizendo, né? A gente está entendendo o que o outro quer realmente colocar, a gente está realmente aprofundando nos assuntos, está conectando os assuntos, né? Tanto a parte tributária como a contábil, a cível, porque o tributário ele permeia diversos assuntos, né? Então, eu acho que essa é a dica, Vinícius, que eu O, o, daria. Seja o que eu questionador. não, o que eu não posso deixar de perguntar é se você faz com o seu time que nem o Martin fazia com você. Você dá 2 minutos também cronometrado ou não? Não, isso eu não faço, mas às vezes eu não sou tão dura assim, tá? Vinícius, não sou tão dura assim, mas eu falo muito para eles. Um grande executivo, ele não tem tempo, ele dispersa rápido. Um CFO, um CEO, ele não vai prestar muita atenção se você não for muito claro no que você quer dizer, de largada, assim, se você não conseguir capturar ele, né? Então, não adianta você contar toda a história do início ao fim. Conta o que é mais importante. Por que que ele precisa te ouvir ali, naquele momento? Você tem 2 minutos para aprender ele. Eu acho que foi essa mensagem que eu aprendi. Tenta trazer em 2 minutos a principal mensagem para aprender o seu, né, interlocutor. Então, pelo menos eu trago isso para o meu time, ó. Não é, você não tem um cronômetro, aqui não tem cronômetro, mas tenta fazer esse exercício, sabe?
porque realmente é muito válido. Assim, eu vejo o quanto hoje em dia eu consigo realmente fazer com que as pessoas prestem atenção, sim, de uma forma rápida, clara, onde aperta ali, né? Se for números, né? Com CEO, riscos, né? Então, assim, eu acho que isso é muito importante, muito importante. Legal, Adriana, muito estudativo, muito bom. E, de fato, essa reflexão de ser curioso para o jovem, a gente já viu algumas vezes aqui, mas acho que a forma que você trouxe foi uma forma diferente. Ela me remete a algo que eu vejo no mercado também, que termina acontecendo um pouco na nossa área, que até a gente já repetiu isso algumas vezes, eu acho, a abundância de profissionais que, sei lá, direito, engenharia, medicina, às vezes a pessoa está ali um pouco condicionada a fazer aquilo e muita gente. Tem gente que não tem interesse em nada também, né? Assim, Sim. mas outras pessoas não, outras pessoas só estão no lugar, no lugar errado. Precisam encontrar o seu lugar, né? É, eu e tenho um, um minuto de mitologia grega aqui, Vini. Eu estava vendo esses dias um podcast do professor Cláudio Barros Filho, que ele estava falando sobre, professor da Universidade de São Paulo, né? Estava falando sobre mitologia, falando sobre Ilíada e a Odisseia, e falando sobre a história de Ulisses, etc. Eu lembro que meu avô lia muito para mim isso quando eu era novo. E é a história da volta do Ulisses da Guerra de Troia e que ele estava indo, buscando voltar para Ítaca, que era a cidade onde ele era o rei, etc. E que ele passa lá pelo Ciclope, etc. E várias, várias, vários percalços, ele não consegue voltar para a cidade. E ele para numa ilha que tinha uma deusa chamada Calypso a deusa tenta manter ele lá de todo jeito para ele não voltar para a cidade dele. E quando ela não consegue mais, ele vai voltar e Zeus obriga ela a fazer ele voltar. A última cartada que ela tem é dizer, ó, se você você quer ficar, se você ficar, eu lhe dou a imortalidade, eu lhe dou a vida eterna. Ele queria muito voltar para casa, para a família dele, etc., para o lugar dele. E aí o professor Cláudio, na reflexão, fala que é a grande lição da filosofia do século XXI, né? Que ele nega a imortalidade para voltar para casa. E a grande lição é que existe um lugar para você. Se existe uma coisa que é boa para você e que nem a imortalidade ou a vida eterna e tudo, vale se você não estiver nesse lugar. É algo um pouco não, bastante filosófico, mas que me mostra que, cara, por mais que você seja um cara muito bom, às vezes, se não é aquilo ali para você, ser poderia ser um puta músico, um puta desenhista e tal, mas também talvez não seja um grande advogado tributarista. Ou às vezes poderia ser um grande advogado tributarista e está sendo um grande, e está sendo um péssimo músico, e vice-versa, assim. E é algo que me reflete muito eh, a sua resposta. Já fazendo uma chão para o professor Cláudio Barros Filho, ele tem ótimos vídeos no YouTube e um podcast excelente também. Como não Você é já concorrente adaptou a do nosso, a gente história pode divulgar. colocando um recifense aí no meio, né? Da mitologia grega, aí você falou que tinha um pernambucano nascido em Recife, né? Como vocês são muito bairristas, né? O Recife é o centro do mundo, não é isso? O Oceano Atlântico nasceu em Recife. Mas, Adriana, a gente queria agradecer. Eu roubei um pouco aqui para falar meus 30 segundos de besteira. Mas a gente queria te agradecer muito o convite. A gente adorou. Foi um papo super legal. Uma última pergunta que eu queria te fazer, que é uma pergunta de praxe, é que você contasse um pouco da Adriana fora do direito tributário, como é que é a sua vida. Você já mencionou que é casada. Seu marido também é de Salvador, né? Vocês estão aqui, vieram juntos, assim, foi uma experiência
parecida com a minha também, que eu também vim junto com a minha noiva. Você teve um gap de tempo, mas vocês estão juntos, vocês moram aqui, vocês gostam de São Paulo? Como é que é essa rotina de vocês? Conta um pouco pra gente, que a gente tá curioso para saber. Eu gosto bastante, Thiago, de São Paulo, mas tem prazo de validade para mim, assim. Eu acho que São Paulo, São Paulo é uma cidade maravilhosa de oportunidades para estudar, para se desenvolver, mas realmente eu penso em envelhecer na minha terra natal, assim. Eu penso em ter qualidade de vida, estar próximo à minha família, minhas sobrinhas, enfim, né, minha família é pernambucana, viu, Thiago? Predominantemente, meus pais são pernambucanos, mas moram em Salvador há muitos anos. Sangue pernambucano. Exato. Mas assim, eu vejo São Paulo como uma cidade onde eu vou adquirir conhecimento, vou crescer profissionalmente. Realmente é um lugar onde as coisas acontecem e isso é muito claro. Mas eu estive em Salvador agora e assim, a minha paixão pela cidade, a forma das pessoas viverem, a forma das pessoas enxergarem os problemas, enxergarem como a gente deve viver. Acho que é um grande aprendizado. Acho que o baiano tem muito a ensinar, sim. Baiano, nordestino, eu tô puxando a sardinha aqui pro nordestino, né? Mas pro baiano, mas eu diria que a sabedoria, né? Que se tem de não se abalar pelas coisas simples, né? Apesar das adversidades, das dificuldades, você vê o sorriso no rosto das pessoas. Então, isso me toca muito, e hoje eu percebo isso. Eu tive que sair de lá para entender o valor da minha cidade, né? Porque eu não gostava de morar na época em Salvador, porque eu achava que era cidade só vivia de carnaval, festa, nunca gostei de festa, nunca fui de carnaval, nunca pulei carnaval em trio, só para você ter ideia. Então, sou a baiana fajunta, né? Que a gente chama. Não sou a baiana típica, não. Mas hoje eu vejo o valor que aquela cidade tem. A riqueza é cultural, espiritual. É uma cidade muito espiritualizada também. Então, penso em voltar. Amo São Paulo, tá? Amo viver aqui. Não tenho o que dizer, mas é uma cidade que suga a gente, né? Assim, a todo momento, eu sinto que eu estou definitivamente sempre conectada. Adoro trabalhar aqui, gosto muito mais de trabalhar aqui do que lá, sim, sem dúvida nenhuma, mas pretendo voltar daqui a uns 10 anos. Esse é o meu prazo de validade. E aí a pergunta, Thiago, foi o que eu faço na minha vida fora tributário. Eu pratico yoga há muitos anos, para me manter tranquila nessa cidade. Então, a minha grande paixão é meditar, ter práticas de yoga. Esse ano eu estava já programando uma viagem para a Índia, inclusive. Não sei se eu vou Vai. conseguir por outros motivos, mas é, era de fato um desejo também de conhecer essa cultura, né? Amo viajar, amo conhecer outras pessoas, me conectar com as pessoas, amo estar conversando com pessoas, conectar pessoalmente, né? Gosto muito, acho que a gente também precisa valorizar um lado espiritual. Tenho um lado espiritual muito forte também, então eu frequento o centro espírita. Isso também me traz um pouco mais de fé e acreditar que nem tudo a gente pode controlar, nem tudo a gente consegue, né, resolver a partir das nossas ações. Tem uma parte ali que não depende da gente, né, definitivamente também é importante. Tem um cachorrinho, um Shiba Inu, um japonês, que é meu xodó, meu amor. Amo estar com ele também. E tenho grandes amigos que estão em São Paulo, que são baianos. A gente tem um grupo assim de mais de 20, 30 pessoas que também trabalharam na Price, que também estão aqui em São Paulo, estão super bem assim de vida, carreira e etc. E que é um grupo muito forte assim, que se ajuda, se apoia, né, nos momentos mais difíceis também a gente está juntos, nos momentos mais felizes a gente está juntos. Então, fora o tributário, eu sou a pessoa que gosta muito de investir nesse lado espiritual, nesse lado mais de meditação, de autocuidado, autoconhecimento.
porque a gente precisa, antes de querer conhecer ou aprofundar qualquer coisa para fora, a gente precisa conhecer a gente, nós mesmos, né? Eu acredito muito nisso. Então, um pouquinho sobre mim aí, para além do tributário. Muito legal. É, uma das melhores sensações da minha vida, compartilhando aqui brevemente, foi comer um acarajé nas muretas ali da Praia do Forte. E aí depois eu Ah, fui descobrir, vieram me sacanear que isso era muito Nutelinha. E eu todo contente. Aí eu falei, acarajé na Praia do Forte? Eu falei, mas foi na mureta, no pôr do sol. Ah, mas isso aí é muito Nutelinha. Mas aí, enfim, é verdadeiramente Mureta muito da Urca no gostoso. Rio é Nutella, É, Vini, ou não? então, eu só fui na mureta da Urca. Se a Adriana é uma baiana fajuta, como ela disse, eu sou um mas- carioca extremamente fajuto. Eu só fui na mureta da Urca uma vez. Na mureta do Leme eu fui a primeira vez há 2 anos atrás, aos 29 anos. Então, também nunca curti muito, mas verdadeiramente eu guardo essa recordação lá na Praia do Forte, na Bahia, no coração. Depois de ter visitado o Projeto Tamar também, né? muito legal. A dona patroa que é veterinária, né? Então ficou completamente aficionada e querendo levar aquelas tartarugas lá de centenas de quilos nas costas. E aí é verdadeiramente algo muito gostoso e todo mundo deve visitar a Bahia pelo menos uma vez. Não precisa ser que nem minha noiva, velho. Ela ama a Bahia e toda hora, para onde a gente vai? Vai para Bahia, não sei o que, Bahia, Bahia, Bahia. Mas enfim, é uma terra muito gostosa. Mas, infelizmente, a gente chega no final aqui, Adriana, como o Ti já anunciou. E, enfim, a gente só quer agradecer pelo bate-papo super gostoso aqui. Você trouxe pontos muito interessantes e inovadores, de certa forma, aqui no nosso contexto do podcast, a abordagem completamente diferente. E isso é verdadeiramente importante para a gente. E, enfim, só agradecer mesmo. Eu vou passar a palavra para o Tiago para as últimas considerações e depois também fica à vontade para tecer suas últimas considerações. Adriana, obrigado. A gente já roubou muito seu tempo. Eu sei que sua hora é cara, a gente agradece muito. A gente está super feliz, cara. Foi uma conversa que o tempo passou voando aqui, então a gente quer só te agradecer. Você está aqui em São Paulo, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, que você é quase pernambucana também, então a gente está em casa demais. Adriana, obrigado, foi um prazer, uma alegria falar contigo. Ah, foi um prazer. Tiago, Vinícius, obrigada. Foi uma delícia esse bate-papo, muito leve, né? Realmente, eu nem vi a hora, agora que eu prestei atenção, não vi a hora passar. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo, mas foi maravilhoso, assim, estar com vocês, conversar um pouquinho das minhas experiências. Espero que isso, de certa forma, venha a incentivar outras pessoas, outras mulheres também, né? Sobretudo mulheres nordestinas, a galgarem, né, essa jornada também, se elas têm dúvidas, né, de vir para São Paulo ou não. Então, acho que espero incentivá-las com toda essa trajetória aí que eu compartilhei com vocês. Mas obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito A bom mesmo gente, estar a com gente é que vocês. agradece. Gente, muito Obrigada. obrigado a todos. Um grande Abraço. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Boa noite.